Pessoal, bom dia. Ainda é cedo, né? Eu levantei cedinho e gostaria de cumprimentá-los por esse contato, nesse primeiro contato que a gente está tendo, né? De maneira virtual. Nós estamos vivendo uma crise complicadíssima, né? Eu já vi muita coisa nesse mundo, estou com quase 61 anos e nunca vi um quadro tão difícil como este. Mas vai passar, né? Espero que vocês tenham força e ainda mais vocês que são novos. Tudo isso vai servir de experiência para vocês, a vida. E é importante, né? Ter paciência e esperança nesse momento. Da crise que a gente tira experiências que vão amadurecer a nossa vida, que vai nos dar força, que vai depilar, vai melhorar o nosso caráter, às vezes também, né? Bom, eu não tenho muita habilidade para mexer com esse sistema virtual, né? A primeira vez eu entrei lá, fiz uma chamadinha para vocês terem uma ideia, um contato, e estou gravando esse vídeo para anexar, né, a nossa conversa. Sobre a prova, muita gente tirou nota boa. Depois eu vou comentar a prova com calma, vou falar um pouquinho da prova para vocês, né? Mas as nossas foram ótimas. Depois eu vou declinar o nome aqui de todos, vou falar a nota, vou comentar, vou gravar um videozinho e faço um comentário para vocês, né? Foi boa, as notas foram boas. Acho que foi uma prova que avaliou bem vocês, né? Deu para vocês terem uma ideia do conteúdo que a gente analisou de direito do trabalho, né? Acho que foi interessante, né? Teve uns que tiraram nota baixa, mas depois tem que ver o que faz, né? Para recuperar e ver se melhora. No próximo contato eu vou pegar as provas e comentar. Elas estão aqui no meu, eu estou no meu escritório, é no meu de casa, né? Não no meu escritório lá no centro, mas eu estou em casa. Estou evitando sair por conta desse vírus, por causa da minha idade, né? Eu tenho problema pulmonar e há muito tempo já sofro tenho bronquite asmática e tenho um pulmão muito ruim. E me parece que esse vírus indecente, desculpa a expressão, ataca muito o pulmão, né, da pessoa. Bom, nós terminamos, tô aqui, o conteúdo que a gente vai continuar vendo é aquele dos slides que está no sol. Nós gravamos, vocês têm acesso, né? E nós vimos, a última aula foi uma aula boa, nós falamos fechamos a questão da ideia do grupo econômico, né? Por que o direito do trabalho tem a ver com o grupo econômico, e o item seguinte é sobre a terceirização. Então, na aula passada nós vimos a parte do grupo econômico, formação do grupo econômico, a questão da solidariedade, da responsabilidade solidária, né? A ideia de solidariedade ativa e passiva, do fim da súmula 205, tudo isso nós analisamos com detalhe, né, para efeito de cobrança, né, do crédito trabalhista, tipo de grupo econômico, forma de maneira horizontal ou
vertical, né? Então foi bom para vocês, para a gente ter uma ideia, né, dessa estrutura. A terceirização é um assunto extremamente complexo, né? E tem um histórico, né, sobre a terceirização. Então você pega a doutrina, ela trata da terceirização. Até então, essa matéria vinha sendo muito observada de acordo com uma súmula que o Tribunal Superior do Trabalho editou há uns anos atrás, a súmula 331 do TST. Por que o tribunal editou essa súmula? Porque o processo de terceirização é um processo que envolve uma relação, a princípio, né? A ideia envolve uma relação triangular. Então eu tenho 3 sujeitos que estão envolvidos nessa relação: a empresa tomadora, a empresa cedente de mão de obra e o empregado dessa empresa cedente que é cedido para a empresa tomadora. E o Maurício Godinho traz um conceito muito interessante, deixa eu ver se é dele aqui. É dele. Ele fala o seguinte, olha, no conteúdo programático lá dos slides, vocês têm acesso a... Vocês podem acompanhar esse vídeo direitinho, vendo o conteúdo da sequência dele, tá? Fala que é o fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de trabalho da relação justo-trabalhista que lhe seria correspondente. É um mecanismo jurídico que permite a um sujeito de direito tomar serviços no mercado de trabalho sem responder diretamente pela relação empregatícia estabelecida com o respectivo trabalhador. Então esse é o conceito que o Maurício traz. É exatamente a ideia que eu estou mencionando aqui para vocês, né? Tá no conteúdozinho daquele slide. Então tá aqui, conceito de terceirização. Então eu estava falando dessa súmula. Por que o Tribunal Superior do Trabalho editou essa súmula? Porque ele queria, diante da ausência de uma lei clara, que definisse com clareza a questão da terceirização, ele editou preocupado com as consequências da utilização desse instrumento legal, desse instrumento, dessa forma de prestação de serviço, né, criada dentro do processo, da evolução do processo produtivo, né? Então, às vezes, por exemplo, é muito mais barato para a empresa terceirizar um serviço do que ela contratar diretamente o empregado. Isso tem a ver com custo, com o valor da mão de obra, com gastos, né? Custo operacional, tudo isso envolve aí, enxugamento de estratégias de produção. E o empregado entra nessa história, né? Ou seja, ele é uma mão de obra, né? Que vai ser utilizada dentro desse processo. É um processo utilizado mundialmente. A terceirização é um fenômeno mundial, né? Está no mundo inteiro, não é uma questão do Brasil somente. E havia a preocupação do Tribunal Superior do Trabalho de se utilizar a terceirização para atividade fim. Ou seja, a empresa, em vez de contratar empregado diretamente para atuar na atividade fim dela, ela terceiriza o serviço, né, dessa atividade fim. Então o Tribunal Superior do Trabalho, através dessa súmula, proibia a utilização da terceirização para atividade fim. Até então se podia, estou falando até então, porque houve uma mudança legislativa, né? Se podia contratar
você podia utilizar a terceirização somente para atividade meio. Tá? Atividade meio. O que é atividade meio? É aquela mais voltada, né, perifericamente, ela não está ligada à parte principal da empresa. Né? No entanto, a legislação foi alterada, né, e nós tivemos a edição aí no próprio slides, no slides tem a lei 13.429 de 31/3/2017, em pleno governo, né, Temer, governo anterior, e essa lei foi aprovada. Qual a novidade nessa lei? Ela permite a terceirização de atividade fim. Tá? Então ela permite a terceirização da atividade fim. Nesse caso, o que pode ocorrer? A empresa, em vez de contratar diretamente mão de obra para a atividade fim dela, ela terceiriza, ela contrata uma outra empresa e essa empresa vai ceder a mão de obra. Esse tema é um tema muito interessante, né? O desdobramento jurídico dessa forma de contratação, né? E tem um autor que foi corajoso em escrever sobre essa temática, o Sérgio Pinto Martins. Ele tem uma obra sobre terceirização trabalhista, né? Não parece que está na segunda ou terceira edição, e ele publicou há uns anos atrás a primeira edição, né? Ele se enfrentou esse tema, porque é um tabu falar desse assunto no meio trabalhista. Eu, particularmente, estou com os autores como Maurício Godinho, que condenam veementemente a terceirização da atividade fim. O Maurício, nessa obra que eu sempre falo em sala, né? Esse manual que ele tem um comentário forte em relação a essa lei, a 13.429, e também a da reforma trabalhista, né? Ele faz uma crítica dura, inclusive sob o ponto de vista constitucional, que a terceirização da atividade fim fere preceitos constitucionais, né? Princípios que a gente já viu do artigo 1º, né? Dignidade da pessoa humana. E ele faz um comentário muito bom. Eu, particularmente, também vou nessa linha, porque veja bem, se é uma relação triangular, o empregado que ele é cedido por uma empresa tomadora. Então existe um contrato de natureza civil entre a empresa tomadora e a empresa cedente de mão de obra. Essa empresa ela vai ceder essa mão de obra para a empresa tomadora. Aí na PUC mesmo a gente tem um quadro muito parecido, né? Um quadro que a gente pode dar como exemplo, por exemplo, o pessoal de limpeza, conservação, vigilância, né? Todo esse pessoal está em atividade terceirizada. Inclusive a vigilância, né, foi uma das primeiras formas de terceirização que nós tivemos, né, o setor de vigilância, quando iniciou esse processo no Brasil. Embora os autores, os doutrinadores mencionam que a terceirização, por incrível que pareça, ela inicia no âmbito da administração pública, que através de um decreto chamado Decreto-Lei 200, eu estou aqui com a obra do Maurício, ele faz uma referência ao Decreto-Lei 200, que trata da descentralização da atividade administrativa. E nesse processo de descentralização, criou-se, né, determinadas formas de prestação de serviço terceirizada dentro da administração pública. E o Maurício destaca esse ponto. Ele destaca também no âmbito do setor privado, né? Aqui já falando um pouquinho do histórico do processo de terceirização, ele fala da Lei 6.019 de 1974, né? Essa foi uma lei que inicia o processo de terceirização no setor
a regulação normativa da terceirização no mercado privado ocorreu através dessa lei, a Lei 6.019 de 1974. Né? Depois veio a terceirização também do setor de vigilância, né, pela Lei 7.102 de 1983. Então ele faz esse comentário histórico, né, sobre o início da terceirização. Hoje nós temos a lei, né, da terceirização 13.429 e a própria lei também, se vocês me permitem aqui, eu estou fazendo uma citaçãozinha, né, a lei da reforma administrativa, mencionando aqui para vocês, a lei 13.467. Então nós temos recentemente duas leis importantes. Temos a lei da terceirização, a 13.429, e a da reforma administrativa, a 13.467. As duas tratam da terceirização, né? E fala, inclusive, né, da terceirização da atividade fim. Algo que o TST tentou por muito tempo, através da súmula 331, né, evitar. No entanto, o processo de terceirização, como eu disse, que é um processo de natureza econômica, ele é dinâmico, é vivo. Então, as empresas utilizam para redução de custo. E no meio desse combate aí, dessa intenção de reduzir custos, está o empregado, né? É a parte mais vulnerável dessa relação. Então a ideia de terceirização é exatamente essa: a existência de três sujeitos, né? No caso, uma empresa tomadora que vai lá, toma o serviço, faz um contrato de natureza civil com a empresa cedente, ela cede a mão de obra, né? Esse empregado vai para dentro da empresa prestar serviço, embora não tenha vínculo empregatício com a empresa tomadora, né? E essa terceirização, ela pode acontecer na atividade meio, né, e na atividade fim, que, sob o ponto de vista do Maurício e de alguns autores, ela é inconstitucional, né? Mas está em vigência. Eu não sei se... me parece que o Supremo julgou uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a Lei 13.429, né? E não sei se eu teria que ver. Eu acho que o julgamento foi no sentido da constitucionalidade da terceirização. Então nós estamos vivendo essa mudança legislativa importante, né, que aconteceu em 2017. Eu vou dar uma pausazinha aqui agora, retomo para a gente voltar a conversar, tá? Daqui a pouquinho, tá certo? Dei uma pausazinha aqui, estou retornando. Eu, retomando o assunto sobre a terceirização, né, no direito do trabalho, o Maurício Godinho traz aqui na obra dele um comentário interessante, né? Ele diz que a reforma trabalhista trouxe uma redação 13.467, né? Trouxe uma redação, alterou a redação da lei 6.019, que é a lei de 1974, antiga. E ele destaca o artigo 4º da lei 6.019, que não foi revogada, ela continua ainda em vigência. Ele diz assim no artigo 4º: considera-se prestação de serviço a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer das suas atividades, inclusive sua atividade principal.
à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Então ele está ressaltando aqui o termo em qualquer de suas atividades. Então, a empresa que terceiriza, ela pode usar a terceirização para atividade fim e para atividade meio, né? Uma questão importante nessa matéria é sobre a responsabilidade solidária, né? De quem que é a responsabilidade solidária? Ou se ela é subsidiária? Em regra, no processo de terceirização, a responsabilidade ela é subsidiária. Então a empresa que contrata a tomadora só responde pelos créditos trabalhistas se porventura a empresa cedente de mão de obra não pagar suas verbas, os créditos trabalhistas dos empregados que ela tem e que foram cedidos para a empresa tomadora. Então isso é importante vocês gravarem, tá? Deixar isso bem desculpa perdão, vocês deixarem isso bem caracterizado, né? Em regra a responsabilidade é subsidiária, né? A empresa tomadora só responde solidariamente quando a terceirização ela tiver indícios de ilicitude. Olha o que eu estou falando, ilicitude. Então, se nesse processo de terceirização ele é um processo fraudulento, aí é possível vincular diretamente a empresa tomadora, né? E responsabilizá-la de forma solidária pelos créditos trabalhistas. No condomínio que eu moro, no ano passado, aconteceu exatamente isso. Nós temos aqui a portaria terceirizada. Ela é terceirizada e porteiros, a parte de limpeza, né? O serviço é executado por uma empresa que cede mão de obra para o condomínio, né? De vigilância e limpeza. No ano passado, uma das empresas que atuou aqui quebrou. Ela faliu, ela não chegou a falir. Ela foi deixando, né? Foi pulverizando, foi perdendo o controle, deixou de pagar os empregados. E o que aconteceu? Os empregados que não receberam entraram com a ação e incluíram o condomínio no polo passivo dessa ação trabalhista. E cobraram, né, as verbas que eles não tinham recebido no curso do contrato, inclusive verbas rescisórias também. E no polo passivo ficou então a empresa que prestava o serviço aqui e o condomínio. Tentou-se receber primeiro da empresa. Como não conseguiu, esgotada essa iniciativa, aí passou-se a cobrar do condomínio. Então o condomínio teve que negociar, já na fase, né, processual, teve que negociar e pagar esses créditos trabalhistas. Quer dizer, o condomínio foi o tomador desse serviço, dessa mão de obra, né, terceirizada, mas acabou respondendo de forma de subsidiária, né? Porque primeiro tentou se receber da empresa cedente de mão de obra, como ela não tinha condição de pagar, tentou se receber, não conseguiu, aí partiu para cima do condomínio, que subsidiariamente respondeu pelos créditos trabalhistas. Então, em regra, a responsabilidade no processo de terceirização ela é subsidiária da empresa tomadora, tá? Volto a reafirmar. Então, no processo de terceirização eu tenho 3 figuras importantes, né? Eu tenho a empresa tomadora, a empresa cedente de mão de obra e os empregados. Esses empregados pertencem à empresa cedente. A empresa cedente firma um contrato com a empresa tomadora e cede essa mão de obra para execução, né, para as necessidades
sejam elas na área de atividade meio ou de atividade fim para a empresa tomadora. Certo? Bom, aqui tem um detalhe importante também. Então, no 7.5 do nosso programinha lá, tá lá, desculpa, responsabilidade solidária e subsidiária. Então, reafirmando, no processo de terceirização, em regra, a responsabilidade da empresa tomadora é subsidiária. Primeiro eu tenho que esgotar a tentativa de receber o crédito da empresa cedente de mão de obra, e só depois, se não conseguir, que eu parto para cima da empresa tomadora para arcar com os créditos trabalhistas dos empregados que lá trabalharam, né, para a empresa tomadora. O que a Lei 13.429 trouxe? Ela trouxe mudanças profundas, né, no mercado de trabalho. Ela, de certa forma, ela abriu a possibilidade das empresas utilizarem hoje a terceirização para atividade fim, né? Parece que era algo que já estava para se romper, porque já se utilizava com uma certa frequência, né, terceirização de atividade fim. Os sindicatos sempre se posicionaram contra, né? Eu acho que é um grande risco. Por que a doutrina fala muito contra a terceirização? É porque o empregado nesse processo de relação triangular que eu mencionei, né, ele fica numa situação muito vulnerável. Ele é uma peça, né? É mais uma engrenagem que é cedida para a empresa tomadora, tá? Ele fica numa situação completamente atípica, né? Porque ele trabalha dentro de uma empresa, só que ele não é empregado dessa empresa, né? Ele é empregado de uma empresa que o cedeu para a empresa tomadora, né? A Lei 13.400 trouxe algumas medidas importantes, inclusive, né, com relação às medidas de segurança e medicina do trabalho, né? Porque se o empregado terceirizado está dentro da empresa, a empresa não pode negligenciar quanto a medidas de prevenção, de medicina e segurança do trabalho em relação à figura do terceirizado. Então a lei trouxe algumas observações importantes sobre essas medidas. Inclusive a doutrina fala um pouco sobre esse tópico, que eu vou mencionar aqui exatamente no artigo 6º, que eu estou relatando aqui para vocês, né? Olha só, 4C da lei 6.000, né, e 19 de 74, com as alterações que a reforma trouxe à lei 13.467 de 2017. Diz assim: são assegurados aos empregados da empresa prestadora de serviço a que se refere o artigo 4 desta lei, quando e quanto aos serviços que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante, forem executados nas dependências da empresa tomadora, as mesmas condições relativas à alimentação garantida aos empregados da contratante, né, direito de utilizar os serviços de transporte, atendimento médico ambulatorial, né, a treinamento adequado fornecido pela contratada quando a atividade o exigir, né, condições sanitárias, né, medidas de proteção à saúde e segurança no trabalho e de instalações adequadas à prestação de serviço, né? Então são medidas importantes, mas o empregado terceirizado é um empregado meio solto, né? Ele não se sente integrado. Ele trabalha na empresa, é uma situação estranha. Então, se eu sou terceirizado, eu trabalho na empresa tomadora. Aí se perguntar, não, você trabalha aí, a sua empresa? Não, é que eu só trabalho aqui, porque eu sou terceirizado, né? Mas eu estou lá dentro, eu convivo com os empregados lá de dentro, né? Só que eu não tenho vínculo empregatício lá. Tenho vínculo com a empresa que me cedeu, a empresa cedente de mão de obra, né?
Então, é uma relação que deixa o empregado numa situação de vulnerabilidade, né? E é muito ruim, né? Sob esse ponto de vista, sim. Tem jeito de parar o processo de terceirização? Não tem, né? Ele é um processo que não tem volta. O que o dado importante a ser observado é o aperfeiçoamento da legislação, a melhora, né? Trazer mais segurança jurídica para o empregado terceirizado, né? Então são questões importantes. A questão da sindicalização, né? Da categoria que ele pertence. Então essa necessidade de vincular-se, você tem um histórico, né? O empregado terceirizado não tem um histórico de funcional, né? Eu trabalho numa empresa há tantos anos. Não, ele trabalha numa empresa tomadora, né? Então é por isso que a doutrina critica, que os doutrinadores, né, e o judiciário preocupou muito com a questão dos créditos, né? Porque esses processos de terceirização, muitas dessas empresas de vigilância, limpeza e conservação, são empresas sem muita ética. Elas, muitas quebram, né? O empresário cria esse tipo de empresa, fica um tempo com ela, né? Depois ganha dinheiro, pega esse dinheiro, joga na mão né? Põe na mão de outras pessoas e se enriquece e deixa os empregados terceirizados sem receber os créditos trabalhistas, sem nada, né? Ficam perdidos, sem amparo, né? Embora tenham direito, mas na hora de você... Por isso que existe a preocupação de manter a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora, tá? Bom, tentei passar para vocês os aspectos mais importantes. Eu queria mencionar aqui o artigo 55 da CLT, que também é mencionado pela doutrina como uma das formas, né, de terceirização previstas, aqui já previstas na CLT, né? Mas eu vou fazer, porque esse é um artigo interessante. A CLT tem 2 artigos que falam um pouquinho sobre o processo, já indica um processo de terceirização, né? São indícios. É o artigo 442 e também o 455. 455, deixa eu trazer ele aqui à tona, é porque tem uma orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que faz referência a esse, dá um entendimento sobre esse artigo 455. O 442 eu vou ler aqui para vocês, já que a gente tem que esgotar, né, esse assunto de uma maneira bem... Não podemos deixar para trás alguns comentários importantes, mas eu vou deixar para a nossa próxima... Porque eu quero fazer um comentário. Eu vou ler só os 2 artigos, o 442 e o 455, e depois eu faço uma complementaçãozinha, né? O 442 diz o seguinte, da CLT, tá? Ele fala assim, vou ler aqui para vocês. Para fins de contratação, o empregador, ou melhor, o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes, né,
e os tomadores de serviço daquela. Então aqui, embora é um processo de terceirização, dá indício de um processo de terceirização, né, no caso das cooperativas de trabalho, sociedade cooperativa, que às vezes ela presta um serviço para uma outra empresa, né? Aqui está dizendo que não forma-se vínculo nem com o cooperado e a cooperativa e nem com quem toma, né, o serviço, no caso a empresa tomadora de serviço da cooperativa. E também aqui o artigo 55. Esse artigo é muito interessante, né? Desculpa, aqui tem o... Gostei. Ele diz o seguinte, olha, vou ler para vocês. Nos contratos de subempreitada, responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro. Ao empreiteiro principal fica ressalvada, nos termos da lei civil, ação regressiva contra o subempreiteiro e a retenção de importância a este devidas para a garantia das obrigações previstas nesse artigo. Então, repetindo, nos contratos de subempreitada, responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados o direito de reclamação contra o empreiteiro principal. Então, aqui, a CLT traz a figura de três sujeitos envolvidos nesse processo. Existe o dono da obra, ele faz um contrato de empreitada e depois ocorre a subempreitada. Então são três sujeitos envolvidos. O direito do trabalho, o artigo 455 está se referindo ao empreiteiro e subempreiteiro, mas ele não diz da responsabilidade do dono da obra, né? Por exemplo, eu comprei um lote, né, aqui num desses condomínios horizontais. Eu vou fazer uma casa. Em vez de contratar diretamente, né, como empregados os pedreiros e serventes que vão edificar a obra, eu faço um contrato de empreitada. Essa empresa que eu contratei, ela vai construir a casa, né? Eu vou pagar o valor tanto estipulado no contrato, nós vamos fazer um contrato. Possivelmente ela vai subempreitar alguns serviços na obra, né? E pode ser que ela deixe de pagar, essa empresa que eu contratei, algum empregado, algum trabalhador subempreitado. Eu atuo ali num contrato de subempreitada, fez um serviço complementar, etc., e deixou de pagar. Esse empregado, esse trabalhador, ele pode acionar o empreiteiro principal, que é a empresa que eu contratei, e a subempreiteira, para a qual ele está vinculado. Aí a pergunta é, e o dono da obra? E eu? Sou pessoa física, eu não quis mexer com contrato de empregado, nem nada. Resolvi contratar uma empresa. E eu respondo pelos créditos trabalhistas. Existe aí, o artigo 455 fala dessas duas figuras, né? Empreiteiro e subempreiteiro. Mas tem o dono da obra, que sou eu, né? Eu fiz um contrato de empreitada. O TST, diante de polêmicas, porque é evidente que essa matéria acabou sendo judicializada, né? Esse empregado lá na ponta, subempreitado, de uma subempreiteira que ficou sem receber os créditos dele, ou que até pode ter sofrido um acidente de trabalho, ele vai acionar os três, vai colocar os três no polo passivo de uma ação trabalhista, né? Vai colocar o dono da obra, a empreiteira, a empresa que eu contratei, né? E a subempreiteira, os três. Aí o dono da obra vai dizer, não, mas eu não tenho legitimidade passiva, porque o 455 não fala diretamente do dono da obra. Ele fala de empreiteiro e subempreiteiro.
né? Aí o Tribunal Superior do Trabalho acabou editando uma orientação jurisprudencial no sentido de, a princípio, né, excluir o dono da obra quando o dono da obra for pessoa física. For pessoa física. Né? Então, quando o dono da obra for pessoa física, ele está excluído dessa responsabilidade. Né? Ele não responde pelos créditos nem de forma subsidiária nem solidária. Ele não responde. Se o dono da obra for pessoa física e não for construtora. Né? Depois eu vou citar essa orientação jurisprudencial para vocês, para a gente deixar isso anotadinho, né? E eu vou retomar isso no próximo vídeo que eu fizer. E aí a gente retoma para fechar esse tópico da terceirização. Eu faço um resumo, né, de todo esse tópico e deixo pronto para vocês, né? Bom, era isso que eu queria deixar por hoje, né? Dentro desse conteúdo, eu não fechei ainda, viu? A terceirização, vou fechar, vou concluir. Se tiver um item ou outro a mais, eu vou gravar mais um videozinho e deixar disponível para vocês lerem, vocês ouvirem e avaliar. E a gente pode complementar também com outro texto, com algum outro trabalho, né? Não termina por aqui, eu vou fechar, né? Vou fechar esse tópico. Nós estamos com o nosso programinha até, de certa forma, adiantado, né? Não está atrasado. Então vamos aproveitar esse momento e a gente vai estudando um pouco sobre o processo de terceirização. Bom, para esse primeiro contato era isso que eu queria deixar para vocês, né? E eu não sei assim nós vamos entrar no dia vocês entrem no dia da aula, né? Porque vai ter material, vai ter uma informação minha, vai ter uma solicitação, eu vou postar online também, né? Mas não deixe de entrar e ver as atividades que vão ser direcionadas, né? Eu sempre vou gravar esse vídeo porque é um conteúdo e eu espero que vocês, na hora que estiver me assistindo no vídeo, vocês acompanhem pelo conteúdo programático da disciplina, né? E também para aquele roteirozinho naquela apostila, né? Vai olhando, porque, por exemplo, esse tópico que nós estamos analisando hoje é o 8º do nosso conteúdo programático, né? É o item 8º, tá? É um texto, é um tópico importante. Ele não pode ver isso aqui de forma rápida, né? A gente tem que ver devagar, até pela profundidade que esse assunto tem, né? Tá certo? É riquíssimo, né? É um tema, processo de terceirização. Em qualquer lugar que você for no mundo, né, existe o processo de terceirização. Se utiliza a terceirização como forma de redução de custos, né? De diminuir custo operacional, de evitar a contratação de empregados diretamente, né? E isso já é uma questão mundial, né? É uma prática, né? É um retrato de um processo evolutivo capitalista, né? Para redução de custos, redução, né, diminuir gastos, racionalização do processo produtivo. Só que o empregado está no meio dessa história, né? Existe um ser humano aí que faz parte desse processo, que é o lado mais frágil de todo esse processo, né? Não estou dizendo que a terceirização é ruim. Ela tem vantagens, ela
ela facilita a produção, ela, né, agiliza, ó, ela torna o processo produtivo mais objetivo. Então tem sim, tem vantagens, né? Um grande abraço para vocês. Hoje eu levantei cedinho, né? Preocupado como que eu vou entrar nesse mundo. Eu já entrei lá, deixei uma mensagem e quero gravar o vídeo agora e deixar disponível para vocês. Vou ver se eu consigo, né? Deixar disponível para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Um grande abraço e até o próximo encontro nosso, né? Que a gente vai na próxima semana. Eu concluo essa parte e já entro em outro tópico importante, me parece que nós vamos ver relações especiais de emprego. Nós vamos falar depois de empregado doméstico, empregados rurais, atletas profissionais, né? O título é Relações Especiais de Emprego e depois Relações Especiais de Trabalho. Aqui a gente não está falando, né, de empregados, a gente está falando de relações de trabalho no sentido genérico, né, como a gente estudou. E depois nós vamos entrar no 10º, contrato individual do trabalho. Aqui é muito bacana esse tópico, tá? Então, um grande abraço, vamos seguir nessa toada e vamos ver se a gente sai, né, dessa fase difícil que a gente está vivendo, tá? Eu tô meio receioso, né, por causa da idade e por causa da minha enfermidade pulmonar, né? Se eu pegar esse vírus, eu estou sem ele, sem beira. Eu vou pro céu, né? Devo ir pro céu. Eu tô brincando, isso não vai acontecer, se Deus quiser, né? Um abraço para vocês, força, tá? E vou comentar a prova também, na próxima aula eu vou fazer um comentário da prova, né? Para outra turma, que esse vídeo também eu vou usar, depois a gente vê como é que nós vamos fazer a prova, né? Posso até depois ver uma atividade nesse sistema online para suprir essa prova que não fizeram. Eu vou pensar, vou discutir com vocês também, né? Mas o conteúdo está parecido, a mesma coisa, né? Acho que a única coisa diferente um pouquinho é que eu não falei na turma, no último horário de terça-feira, para vocês eu não falei sobre a questão da sucessão de empresa, né? Mas eu vou mencionar depois, eu faço um fechamentozinho sobre isso também. Sucessão trabalhista, né? Porque nós falamos de grupo econômico e aí tem uma relevância importante, tá? Um abraço para vocês.